Oi, gente! Nesse vídeo vocês vão aprender uma técnica de graduação infantil. Esse tem sido um dos vídeos mais pedidos aqui no canal e um dos mais difíceis de fazer. Para a gente conseguir fazer qualquer tipo de graduação, nós precisamos aprender como fazer uma análise da tabela de medidas. E a tabela de medidas dos tamanhos infantis é uma das mais difíceis de analisar, porque dependendo da idade que a criança tem, ela cresce de formas diferentes. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções audáceis e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. Falando um pouco mais sobre graduação infantil, não existe apenas uma forma de graduar. O que eu fiz ali no vídeo que você vai assistir a seguir foi pegar uma tabela de medidas, ver a diferença entre os tamanhos e aplicar essa diferença na graduação. O importante sempre é você testar no seu público-alvo e ver se aquela graduação vai dar certo. Os tamanhos infantis, eles variam desde o bebê até 16 anos, que é considerado infanto-juvenil. Normalmente, o mais acertado é dividir essas graduações conforme o crescimento da criança. Então, o bebê pode ir do PP até o GG, depois nós temos do 1 ao 3, que seriam os primeiros passos, depois nós podemos fazer do 4 ao 8 e depois do 10 até o 16. Agrupando os tamanhos nessas divisões, nós conseguimos ter mais similaridade entre as medidas. Se você faz uma graduação do 2 até o 16, tudo numa grade só, tudo numa base só, fica muito mais difícil de acertar. Então, gente, sem mais enrolação, a seguir eu vou mostrar para vocês como eu fiz a minha graduação infantil. Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos aprender a analisar uma tabela de medidas infantil e graduar uma peça básica aqui dentro do Audaces. Esse vídeo já está no meu radar há muito tempo, mas eu nunca conseguia tempo de analisar a tabela de medidas infantil, que é uma tabela de medidas cheia de medidas quebradas, né? Então, muito mais difícil de fazer, muito mais difícil de graduar do que uma tabela masculina ou feminina. Então, gente, a tabela de medidas que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês foi a da ABNT, que é uma tabela de medidas com as medidas do corpo infantil, né? Então, elas são medidas bem justas ao corpo, né? Para realmente fazer comparativo direto de base, né, gente? A gente sabe que base de modelagem é aquela modelagem que ela não tem folga de vestibilidade, né? Então, essa tabela de medidas aqui, ela tem as medidas do corpo certinho. Mas antes de falar um pouco sobre as medidas em si, eu vou falar das divisões entre as tabelas que nós temos aqui, né? Nós temos aqui uma tabela que tem as medidas do recém-nascido até 14 anos. Porém, gente, nós não podemos colocar todas essas medidas juntas no mesmo arquivo de Audaces, porque o corpo das crianças ele se desenvolve de formas diferentes conforme ela cresce. Então, tem hora que ela cresce mais, tem hora que ela cresce menos, e se a gente colocar isso aqui tudo numa coisa só, é provável que a gente não consiga fazer uma boa graduação. Eu geralmente divido essa tabela de medidas grande em 4 classificações menores, né? Que seria aqui o bebê, que vai do PP até o GG, tá? O GG já é 12 meses, gente, é quase um ano, né? Só que nós temos também aqui o 18 meses, que seria o equivalente ao tamanho 1, tá? Então, eu divido entre esse pedaço aqui, que é o bebê, esse aqui é o primeiros passos, que seria 1, 2 e 3, os tamanhos. Nós temos 4, 6 e 8, que já seria infantil, e o infantil para juvenil aqui já, que seria do 10 ao 16. Aqui nós não temos o 16. Ah, mas Marília, eu já vi em outras empresas eles trabalharem com 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tudo na mesma grade. Gente, vai depender da forma que você lê a tabela de medidas e do teu público também, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma forma de fazer, mas existem muitas outras formas de fazer também. Uma coisa importante a se dizer também é que quando você for fazer essa divisão aqui que eu mostrei, você pode sempre ter os tamanhos bases, né? Então, aqui poderia ser o tamanho 2, o tamanho base, aqui o tamanho 6 e aqui o tamanho 12, né? Eu vou pegar aqui o tamanho 6 e vou juntar tudo isso aqui, ó, que é o que a maioria das pessoas faz, né, na indústria, juntar tudo isso aqui. Eu vou graduar, então, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 no meu Audaces. Voltando aqui então, gente, nós temos aqui uma peça que é frente e costas, ela tem um zíper nas costas, né? E ela tem uma manga longa. Quando a gente vai nas propriedades aqui, ó,
ele já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Se vocês quiserem apagar algum tamanho, ou se vocês quiserem adicionar algum tamanho, a gente consegue adicionar por aqui, né? Vou deixar aqui no card as aulas de graduação para vocês, as aulas básicas, tá? Então, vocês podem ver como adicionar e como retirar os tamanhos que vocês não querem, tá? Aqui do ladinho nós já temos algumas graduações prontas, por exemplo, aqui, do 2 ao 12, né? Se eu clicar aqui, ele vai substituir para mim, ó, do 2 ao 12. Eu teria que colocar o tamanho 1 antes e o tamanho 14 depois, né? E também adicionar o tamanho 3. Então, eu vou cancelar aqui e vamos voltar lá para ele manter essa grade aqui, ó, com o tamanho 6, né, que é o meu tamanho base. Lembrando, gente, sempre tem que definir o tamanho base que vocês construíram, né? Ou que é o tamanho base que vocês lá fez a piloto, provou, ficou tamanho tal, beleza. Troca aqui o tamanho base para esse tamanho que foi aprovado, tá? A graduação, normalmente, nós só fazemos depois que o tamanho já está aprovado, tudo certinho na criança. Não adianta fazer graduação antes, porque vai ter retrabalho. Agora que eu já estou com os meus tamanhos lá escolhidos, eu vou começar a prestar atenção em como fazer a gradação dessa peça. Nessa tabela de medidas aqui da BNT, gente, eu vou usar 5 medidas, tá? Busto, cintura e quadril, tá? Eu vou dar uma analisada nessas medidas aqui. Comprimento do tronco e cintura da frente, aqui, com frente e cintura, na verdade, né? E o comprimento ombro, cotovelo e pulso, que seria o comprimento da manga. O que eu tenho que prestar atenção aqui, gente? Nas diferenças entre os tamanhos. Então, eu tô com o tamanho 6 de base, né? Eu tenho que ver quanto que varia para antes e quanto que varia para depois, e assim em cada tamanho. Então, vamos analisar aqui, ó, o busto tórax. Vou começar aqui do tamanho 6. Então, gente, o tamanho 6 tem 61. Gente, primeira coisa, não quer dizer que o seu tamanho 6 tenha ter 61, tá? O que quer dizer? Eu não estou analisando aqui o tamanho da tua base, eu estou analisando as diferenças entre um tamanho e outro, tá? Então, o que eu quero? Ao invés de prestar atenção no 61, eu quero saber que o próximo tamanho, depois do meu tamanho 6, vai ter 66. Então, a diferença entre eles é 5 centímetros. Esses 5 centímetros aqui, eles vão ter que ser divididos pelos 4 lados da peça. No caso da minha peça, tem 4 lados, que é uma peça básica, né? Então, duas laterais de frente e 2 laterais de costas. Então, gente, essa diferença aqui é 5 centímetros. Quanto é que é 5 centímetros dividido pelos 4 lados? Daria 1,25 para cada lado. Então, quer dizer que do 6 para o 8, eu tenho que ter 1,25 de cada lado da peça. Vamos para o próximo tamanho, então, tamanho 10. Tamanho 10, ele tem 4 centímetros. Então, ó, 66 para 70 dá 4. Desse para esse, vai ter que ter 1 centímetro de diferença. E assim eu vou olhando, aqui também tem 5, então aqui vai ser 1,25, e aqui no último tem 3. Então, eu olho sempre busto, cintura e quadril, porém, aqui no infantil tem várias medidas que elas são bem diferentes entre si, né? E ali no Audaces, se vocês forem olhar no meu Audaces aqui, ó, ele não tem ponto de cintura, então eu só vou graduar aqui, ó, busto e vou graduar quadril, tá? Então, essa de cintura, nesse caso aqui, não vou usar. Agora, gente, nós temos aqui, ó, comprimento do tronco da frente da cintura. A diferença entre eles é 1 centímetro até o tamanho 3, e depois ele varia de 2 em 2 centímetros. Aqui alguns tem 3, aí tem que olhar caso a caso aqui, né? No caso daqui, ó, 28 para 31, aqui tem 3. Aqui de 31 para 33 dá 2. E aqui de 33 para 35 são 2 centímetros também. Então, cada um deles vai ter uma medida diferente de comprimento. Não vai ser uma graduação regular, não vou jogar um para todo mundo. Não, eu vou ter que analisar caso a caso. Comprimento de manga também, gente, essa aqui é a que mais a gente tem que prestar atenção, tá? Porque se a gente vai fazer tudo junto, igual eu mostrei ali, né? A diferença entre o tamanho 1 para o tamanho 14 é muito grande, tá? Por isso que eu gosto de fazer separadinho, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entre esses miolos, a gente não tem tanta diferença de tamanho, né? Mas quando a gente trabalha com tamanhos muito distantes, entre 1 e 14, por exemplo, a gente vai ter uma diferença muito grande, né, de um para o outro. Então, tem que ser analisado aqui. Por exemplo, ó, vamos lá. Do 1 para o 2 dá 2 centímetros, 2 centímetros. Aqui já vem 4, aqui já vem 4, aqui já vem 5, aqui já vem 4, depois tem 5 e depois tem 4 de novo. Então, diferenças grandes aí, né, de graduação, e a gente vai aplicar isso aí lá no Audaces.
Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar também essa tabela de medidas da ABNT para vocês poderem baixar e analisar na casa de vocês com calma. Então, nós vamos começar aqui, ó, na produção, dobrando a parte da frente, tá? A manga aqui não pode ser dobrada porque ela tem lados diferentes. A gente vai, então, olhar agora a tabela de medidas ali do busto, tá? Então, gente, como eu disse pra vocês, do 6 pro 8 tem 5 centímetros, do 8 pro 10 tem 4, do 10 pro 12 tem 5 e do 12 pro 14 tem 3, tá? Cada um diferente do outro. Então, vamos começar ali, ó, pegando na graduação tabela, tá? Eu vou começar graduando esses próximos tamanhos aqui, ó, né? Lembrando, esse 5 é a diferença total da circunferência, né? Então, eu tenho que dividir 5 por 4 lados. Eu tenho 2 lados de frente e 2 lados de costas quando eu desdobrar ou quando, né, eu tiver a peça completa. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,25. Lembrando, gente, ó, aqui é Y, tá? Então, na verdade, eu vou colocar nesse aqui, ó. Vou colocar 1,25 e vou aplicar aqui para vocês verem o que vai acontecer no tamanho salmão, aqui no laranjinha, né? Então, vou aplicar, ó. Tá vendo que ele andou só um tamanho? Porque eu só coloquei medida num tamanho só, né? O próximo, ele vai ter de 4 em 4, então 1 centímetro para cada lado. Esse próximo aqui, que é o 12, vai ter 5 centímetros, vai ser 1,25 também. E o último aqui, ó, ele era 3, né? Então, eu vou colocar 0,75. Aí, eu vou aplicar. Ó, ficou todo mundo diferente um do outro aqui, tá? Aqui, gente, agora vamos ver os tamanhos menores, né? Nós temos o 4, 3, o 2 e 1. Do 6 para o 4, tá? Tem 2 centímetros de diferença. Então, eu vou dividir 2 por 4 lados, vai ficar meio centímetro para cada lado. Lembrando, gente, uma coisa muito importante aqui, ó, é que como ele tá aqui, tá todo mundo positivo, o que vem antes aqui da tamanho base que tá zerado, ele vai ter que ser negativo. Sempre um lado vai ter que estar negativo, outro lado vai ter que estar positivo. Se aqui tá para fora, ó, que são os tamanhos maiores, para eu colocar eles para dentro aqui, eu vou ter que colocar um menos aqui na frente, ó. E aí eu vou colocar um menos na frente e vou aplicar o que vai acontecer, tá vendo? Ó, o tamanho amarelinho entrou aqui, ó. Beleza, agora vamos ver o próximo, ó. Os outros, o 3 e o 2 também é meio centímetro para cada, tá? Até vou copiar esse aqui, Ctrl C aqui, e vou colar ele aqui, ó, nesse e nesse. E aqui, no tamanho 1, é 0,25, porque no busto ele varia 1 centímetro, então 1 dividido por 4 lados é 0,25 para cada lado, lembrando que tem que ter o menos aqui na frente. Se eu não colocar o menos, gente, olha o que acontece. Ele vai... Ó, tá vendo que o tamanho 1 tá maior que o tamanho 2, né? Então, se eu colocar o menos aqui, ó, ele vai voltar pra dentro, ó. Tá vendo? É isso aqui que eu preciso, tá? Caso as medidas de cintura e de quadril fossem iguais, gente, ó, eu preenchi tudo isso aqui, eu preciso preencher nos outros? Não necessariamente, eu poderia clicar aqui, copiar, e vir aqui, ó, no ponto e colar o X, não, o Y, né? Colar o Y, ó. E colar o Y aqui também, ó. Então, a gente já teria aí a nossa graduação pronta. Essa aqui, gente, é uma blusa cropped, tá? Ela é curtinha, então eu não preciso necessariamente olhar o quadril ali, tá? Porém, se vocês tiverem uma blusa mais compridinha, um vestido, é interessante que vocês analisem a medida de quadril também. O quadril, ele vai dar uma desajeitada nessa graduação, tá? Porque ele também é bem quebrado. Então, por exemplo, aqui nos tamanhos... Aqui no tamanho 4 do quadril, eu tenho uma diferença, ao invés de 2, que tem uma diferença aqui de 2 centímetros em 2, né? Eu tenho uma diferença de 5 centímetros, então aqui vai aumentar bastante, né? 5 dividido por 4, 1,25. Ao invés de sair só um pouquinho, ele saía bastante aqui, tá? Então, sempre que vocês forem olhar ali a graduação, ela tem que ser analisada caso a caso, modelo a modelo, para ver aonde vocês vão colocar essa peça. Então, se ela fosse mais comprida, aqui eu teria que mudar para as divisões. Então, se tivesse uma graduação de 6 em 6 centímetros, eu teria que pegar os 6 centímetros, dividir pelos 4 lados, ver ali, vai dar 2 centímetros, né? Eu colocaria 2 centímetros, né, ali no tamanho que corresponderia a esses 6 centímetros de diferença. Uma medida que eu não mostrei para vocês ali na tabela foi o ombro a ombro. Ombro a ombro, então, é desse até o outro ombro quando eu desdobrar aqui, certo?
Ali diz que nós temos 1 centímetro de ombro a ombro. Então, como eu tô com a metade da peça só aqui, eu vou colocar 0,5 aqui e vamos ver como é que vai ficar. Ficou bem bonitinho aqui, né? Ó, bem coerente com a parte de baixo. Então, eu vou manter dessa forma. Então, gente, vamos começar a graduar o comprimento, tá? No comprimento aqui do 1 até o 4, ele me diz que ele precisa crescer 1 centímetro no total. Então, eu vou dividir meio para cá e meio para cá, tá? Vou colocar 0,5 aqui. Lembrando, gente, ó, como esse aqui vai ser um tamanho menor, ele vai ter que ser menos 0,5 para que ele ande para dentro do molde, né? Se eu não colocar o menos, o que vai acontecer? Não vai fazer correto, ele vai ficar para fora, vai ficar maior que o tamanho anterior. Então, né? Tô copiando e colando aqui, ó, e vou aplicar. Ó, tá vendo que ele ficou para dentro e é isso que a gente quer. Agora, os tamanhos a partir do 8, né, eles vão ficar para fora, então eles não vão ter o sinal negativo aqui. Vamos lá. O 8, então, ele cresce 2 centímetros, o 10 cresce 3 centímetros, o 12, 2 centímetros e o 14, 2 centímetros. Eu vou dividir 2 centímetros por dois lados, então metade para cá, metade para cá. Vou colocar aqui 1 centímetro, esse aqui. Nesse aqui vai 1,5, porque o total é 3. Nesse aqui vai 1, nesse aqui vai 1 e vou aplicar. Ó, é isso que vai ter que acontecer, tá? Vou pegar aqui esse ponto, vou copiar ele e vou colar o DX aqui nesse ponto, ó. Então, ele já tá graduado bonitinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pra cá. Ó. Já que eu dividi pela metade, gente, eu vou copiar esse ponto aqui e vou vir aqui nesse aqui, ó, tá? Esse aqui eu vou colar, tá? Eu vou colar ali o DX, só que ele vai colar ao contrário, porque aqui ele tá pra cá, mas eu preciso que ele saia pra fora do molde aqui, ó. Se eu colar, ó, o que vai acontecer, gente? Colar DX, ó, tá vendo que ele ficou esquisito aqui, ó? O tamanho verde ficou pra fora e o tamanho branco ficou pra dentro. Eu vou vir aqui, ó, e clicar nesse inverte DX. O que que ele vai fazer? Ele vai botar pra fora, que é onde eu preciso. Lembrando, tamanho aqui, ó, roxinho sempre pra fora do molde, né? E o tamanho verdinho sempre pra dentro, porque é o tamanho menor, né? E a mesma coisa aqui, ó. Eu vou copiar, vamos copiar esse aqui que já tá pronto, né? Pra gente não precisar inverter. E vou colar só o DX aqui, ó. Que ele já cola tudo lindo, maravilhoso. E nesse ponto aqui, gente, eu vou colocar um pouco menos do que eu tenho aqui. Vamos ver, ó. Aqui eu tenho meio nesses aqui, né? Tenho 1 e tenho 1,5, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui um para todo mundo e vamos ver o que vai acontecer, ó, tá? Só que eu não vou deixar aqui essa medida, eu vou dar uma mexida aqui, ó. Porque nesses aqui vai ter que ser um pouco menos, tá? Vou colocar aqui 0,25, metade, então, do que eu tinha colocado, né? Nesse ponto aqui, ó, eu vou colocar metade nesse. Então, todo mundo aqui vai ficar com 0,25. Lembrando de respeitar o sinal aqui, né? Então, ó, aqui não tem sinal, eu não vou mudar, não vou colocar nada. Só que nesse de baixo tem menos, né? Então, sempre que eu for mexer nesse aqui, eu vou ter que manter o sinal que tá ali. Vou aplicar, ó, ficou todo mundo mais juntinho, né? Vou colocar metade também. Nesse aqui, era 1 que eu tinha colocado, eu vou colocar meio. Nesse aqui, ó, era 1 que eu tinha colocado, vou colocar meio. Nesse aqui, era 1 que eu tinha colocado, vou colocar meio. E vou aplicar. E nesse outro aqui, eu vou deixar 1 centímetro aqui. Poderia até diminuir para 0,75, que é a metade do quanto eu coloquei no ponto aqui de cima, né? Então, eu poderia aqui deixar 1 ou colocar 0,75. Vou deixar com 0,75 e vou aplicar. Ó, mais ou menos assim vai ficar. Beleza?